Oi, gente! A gente voltou com mais um vídeo da nossa série do Docker ao Kubernetes e hoje a gente vai falar sobre deployments, pods e namespaces. Bom, a gente tem os deployments e a função dos deployments é observar os containers. Então, por exemplo, se a máquina que hospeda aquele container tiver algum problema ou acabou um espaço em disco dela, ela pode matar o container, né, pausar, e o deployment vai identificar isso. Então, por exemplo, se esse container morreu, ele cria outro. E ele também observa a quantidade de containers ali que precisa existir dentro daquele cluster. Então, se possui menos containers do que supostamente precisaria, ele cria outros containers. E se tiver containers demais, ele destrói alguns. Bom, a gente também tem os pods, que também são objetos Kubernetes. E dentro de um pod é onde vão existir os meus containers. Então, no mesmo pod eu posso ter um ou mais containers. E esses containers dentro desse mesmo pod vão compartilhar entre eles o mesmo IP e a mesma porta. E por que eu tenho um pod com mais de um container? Por exemplo, eu posso ter uma aplicação que ela está dividida em dois containers. Um container, por exemplo, para obtenção de dados e outro container para armazenamento. Então, esses dois containers, eles vão pertencer ao mesmo pod. Isso me ajuda a otimizar a performance dessa aplicação, porque cada container vai se preocupar apenas ali com a sua função. Então, eu junto esses containers e formo o meu pod. Eu também tenho algo muito importante no Kubernetes, que são os namespaces, que eles são justamente usados para fazer o gerenciamento ali do uso de recursos de um cluster. Então, ele já decide ali para você como que ele vai fazer a subdivisão ali do seu cluster, o que vai rodar o quê. E você consegue, com os namespaces, isolar recursos relacionados ali em conjuntos. Para entender melhor, a gente pode comparar os namespaces com pastas de arquivos, né? Então, os meus recursos seriam ali os arquivos, e cada arquivo relacionado entre si, eles pertenceriam à mesma pasta. Então, todos os recursos relacionados entre si, eles pertencem ao mesmo namespace. Assim, eu consigo criar, né, essas pastas isoladas uma das outras, esses namespaces. Então, isso facilita ali para a gente fazer o gerenciamento do cluster. Eu vou estar criando o namespace deployment hoje através do Rancher, pois ele vai entregar para a gente uma interface gráfica, o que vai facilitar muito o processo. Já temos vídeos aqui no canal que fala sobre o Rancher e que ensina a fazer a instalação. Mas hoje vale estar ressaltando para vocês que o Rancher ele não é uma distribuição de Kubernetes, mas sim um gerenciador de Kubernetes. Aqui eu já estou com o meu Rancher aberto. E primeiro a gente vai criar um projeto e depois o namespace. Projeto é um conceito atribuído pelo Rancher, onde dentro de um projeto a gente consegue agrupar vários namespaces. Então você, por exemplo, pode estar utilizando o projeto para que uma equipe dentro de um cluster ela consiga acessar esse projeto sem ter acesso aos demais projetos. E em termos de hierarquia, o cluster possui projetos e os projetos possuem namespaces. Como a gente pode observar aqui em Project System, eu tenho vários namespaces atribuídos a esse projeto. Então aqui eu já vou criar o meu projeto, vou dar o nome para esse projeto. E aqui em membros a gente consegue administrar o controle de acesso baseado em funções do Kubernetes, onde a gente consegue estar gerenciando quais usuários vão ter acesso ao nosso projeto e que nível de acesso esse usuário vai ter dentro do nosso projeto. Eu também posso estar aplicando essa política de RBAC através do terminal. Posso, por exemplo, estar utilizando aqui a documentação do Kubernetes para me orientar nesse processo, mas vale ressaltar que é um pouquinho complexo, principalmente se você for um novo usuário em Kubernetes. Então o Rancher ele facilita bastante para a gente em processos como esse.
Então, voltando aqui para o Rancher, então aqui dentro do Rancher eu também consigo estar gerenciando as cotas de recursos que vão limitar o número de recursos que o meu projeto vai poder consumir dentro do meu cluster. Então, hoje a gente não vai estar entrando muito em detalhes sobre resource cotas, pois vai ser um tema para um próximo vídeo. Então, a partir daqui eu já vou estar criando o meu primeiro projeto. Então, aqui ele já criou o projeto para mim e está mostrando que ainda não tem o namespace atribuído a esse projeto. Então, eu vou criar o meu primeiro namespace. Vou dar um nome para esse namespace. E aqui do lado ele já vai mostrar para mim a qual projeto esse namespace vai estar atribuído. No caso, o projeto que a gente acabou de criar. Então, aqui embaixo também eu posso estar limitando os recursos a nível de container, mas como eu disse, esse vai ser um tema para um próximo vídeo. Então, eu vou criar aqui o meu primeiro namespace e pronto. Agora com o namespace e o projeto já criado, a gente pode criar o nosso primeiro deployment. Vou vir aqui nessa aba do lado. E como vocês conseguem observar, aqui dentro do Rancher eu consigo fazer o gerenciamento de várias configurações do Kubernetes. Vou selecionar aqui o Deployment. E aqui eu vou criar o meu primeiro Deployment. Hoje eu vou fazer o Deployment do NGINX. Bom, como a Giovana explicou para vocês logo no começo do vídeo como o Deployment trabalha, então o Deployment ele vai fazer o gerenciamento do réplica set, que fica responsável por manter o número de réplicas que eu vou estar atribuindo aqui agora. Eu vou colocar 2 réplicas. Bom, aqui eu já vou colocar o nome da imagem. Aqui, tipo Node Port. Aqui é a porta do container que ele vai escutar. E pronto, eu vou dar um Create. E aqui ele já vai fazer o deployment do NGINX para mim. Caso eu queira estar acessando o terminal, eu consigo fazer isso dentro do Rancher. Então, eu vou aqui em cima, vou clicar aqui e pronto, ele já abriu o terminal para mim. Então, aqui, por exemplo, eu posso estar rodando esse comando. E ele aqui já vai mostrar o número de réplicas que foi criado. Lembra que eu selecionei 2 réplicas? Então, aqui ele já mostra para mim. Bom, gente, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e até o próximo vídeo.